Olá, amigos, leitores da revista andreamachado.com.br. Estou aqui com uma pessoa que fez muita diferença na minha vida por meio das suas obras, que é a Nazaré Pacheco. E falar de Nazaré Pacheco me faz trazer coincidência, acreditar que as coincidências existem, porque a nossa história é um pouco voltada de coincidências. Primeiro começa quando eu me apaixono pelas obras da Nazaré Pacheco e pela sua história. Em segundo, a Nazaré, a primeira obra dela foi vendida para o diretor de um dos sócios da revista que eu trabalhei durante muitos anos, que foi a revista Bambu, a extinta revista Bambu. Fui muito feliz lá, inclusive, e foi o João Carlos Figueiredo Ferraz quem comprou, o primeiro colecionador a comprar sua obra de arte. Isso foi em que ano? Você se lembra? Como que se deu essa história, Nazaré? Nossa, que ano? Essa foi uma boa pergunta. Deve ser 88, 89. Foi uma exposição do Itaú Cultural de Ribeirão Preto. Eu já tinha conhecido o João dos salões de arte de Ribeirão Preto, que muitas vezes ele foi diretor, presidente, eu acho, ele convidava o Rubem Preto, que era um arquiteto super bacana, que montava o salão, era um salão bem importante. E daí depois eu fiz essa exposição na galeria do Itaú Cultural de Ribeirão, que era bem um local especial, assim, as pessoas se inscreviam, né, eram selecionadas. E nessa exposição o João comprou um trabalho filiforme de borracha dessa exposição e eu fiquei super contente de entrar para a coleção do João. Imagino, né? E depois o João, inclusive, ele criou um museu, que é o Instituto, que é o Instituto Figueiredo Ferraz, que é espetacular, tem exposições lindas e incríveis, que você também já participou de algumas exposições lá. Sim, dos anos, acho que a exposição dos anos 80, eu participei com o trabalho com esse trabalho de borracha, filiforme, e acho que eu participei de uma outra exposição com um trabalho, um colar de cristais, cantilhos, eu não sei exatamente qual que é o trabalho que ele tem, e com lâminas de bisturi, se eu não me engano, né? E eu lembro que na casa dele esse trabalho ficava exposto em cima de um piano, bem bacana, assim, quando eu visitei a casa dele, achei esse um local magnífico, a escolha do local onde foi exposto o trabalho. Ele e a Dulce são pessoas espetaculares. A nossa terceira coincidência é que Nazaré Pacheco nós acabamos de nos ver, a gente já tinha essa entrevista agendada, né? E na semana passada nós nos encontramos por coincidência, né? Também não é o caso, numa igreja em Higienópolis, em homenagem ao pai de um grande amigo meu, que é o Armani. Que por acaso, né? Que por acaso é o pai da minha cunhada. Exatamente. Da Gabriela, que é cunhada, é irmã do Armani, do Jó, e cunhada da Nazaré Pacheco. Então essas são as grandes coincidências, são pessoas muito próximas que eu tive na vida, que são próximas também da Nazaré. A gente começa a falar um pouquinho sobre a entrevista, sobre as coincidências que eu amo, né? Aí depois eu quero falar um pouquinho, Nazaré. Como foi você você trabalha com vida e obra e vida, obra, arte, vida e tudo isso um pouco muito misturado, né? Como é você trazer para a peça as sensações, porque nós como observadores, espectadores da sua obra, a gente consegue enxergar às vezes rupturas, mesmo com a própria tridimensionalidade que você trabalha nela, a gente vê ruptura, a gente vê amor, a gente vê dor, a gente vê drama, a gente vê, sabe, a gente vê tudo e vê saudades também, porque tem muitas lembranças na sua história, nas suas obras. Como é você trabalhar tudo isso, trazer essas emoções para a peça, para a obra? Eu acho assim que o que acontece no meu trabalho é que eu parto de uma questão da memória, da identidade e de questões relacionadas ao meu corpo, à minha vida,
Mas junto com isso, eu lido muito com a questão da sedução. Então assim, quando você chega perto de um trabalho, você se depara com os objetos, os elementos que eu utilizei. Mas na verdade, no primeiro contato, você vai perceber que existe uma sedução total no trabalho. O brilho, os objetos, os elementos que eu utilizo, os materiais que são utilizados, eles têm essa questão da sedução, mas quando você se aproxima, às vezes existem alguns elementos da repulsão. Isso mas ele causa na gente um deslumbramento. Eu acredito que sim. Algumas pessoas se assustam, outras amam, outras indiferentes, não sei. Acho que não é o caso, né, de ficarem indiferentes ao trabalho. Acho que é mais uma questão de medo de se aproximar, pessoas que se deslumbram, né, com o material, se admiram. Acho que são vários sentimentos que o trabalho acaba provocando. Que é essa ideia da obra, né? De toda a obra. E dessa dualidade, né? Entre a sedução e a repulsão. Porque, afinal de contas, eu utilizei durante muito tempo objetos cortantes de perfuração. Como aqui. No esse caso, vestido maravilhoso, né? Você usa gilete e pérolas. Sim, as pérolas. A delicadeza da pérola, né? Que ela sai da concha, a vida, e a gilete de barbear. Por quê? Então, na verdade, eu comecei a usar a gilete muito relacionado a questões do meu corpo, né? Eu morria de medo quando eu passava por uma cirurgia em que eu tinha que tomar uma injeção e daí depois passava pela questão do corte. O corte não era tão importante quanto a perfuração. Eu morria de medo de injeção, tinha pânico total. Hoje em dia eu lido muito bem com essa questão, acho que passados os anos, né? Mas em algum determinado momento da minha vida, né, eu fui trabalhar com objetos relacionados ao corpo da mulher, ao meu corpo, e passando disso, eu fui visitando algumas lojas de objetos cirúrgicos. Então eu encontrei lâminas de bisturi, lâminas de sutura, a própria gilete, e fui me seduzindo. E eu tinha trabalhado uma época desenvolvendo alguns acessórios para uma empresa, para uma marca de roupas, roupas e acessórios. E eu desenvolvi com uma amiga acessórios dessa marca. Então a gente fazia muitos colares, muitas pulseiras, brincos, e de repente retomo esse processo, só que para dentro do meu trabalho, utilizando esses objetos cortantes de perfuração. Que se tornou essa verdadeira obra, que é uma das, assim, disputadíssimas, né? Sim, na verdade o vestido acho que passou a ser um dos objetos mais marcantes, né, dentro de todo o meu percurso. Esse vestido foi o último que eu fiz até então, né? Me deu muito trabalho. Essas pérolas minúsculas, né? E foi muito gratificante. Eu acho ele um dos mais bonitos, um dos mais sedutores. E ao mesmo tempo, existe essa questão da repulsão quando você chega perto e vê todas essas lâminas de barbear ou giletes, né? Como muitas pessoas chamam. Ele é, assim, eu tenho nem muitas palavras para dizer, porque ele é realmente deslumbrante, não só ele, como várias outras obras suas, né? Que você tem, aliás, eu vejo muita gente, colecionadora, inclusive, disputando bastante das suas peças. E você lançou o último livro, que foi traz uma cronologia. Gente, se vocês quiserem conhecer Nazaré Pacheco, esse livro aqui, ele realmente fala tudo sobre você.
você, desde o início da sua história, do seu trabalho humano, das suas pesquisas, dos materiais, do aprimoramento do material que você vem trazendo desde a década de 80 e que em 90 você consegue, sabe, você suaviza mais ainda a mistura deles, tudo isso tem nesse livro, muito bem escrito, né? E onde eu posso encontrar, ou o leitor da revista andreamachado.com.br pode encontrar esse livro? Então, esse livro ele está na Martins Fontes e as pessoas também podem acessar o meu site, nazarepacheco.com.br, e a editora Anute, que foi quem lançou o livro, que encontra lá para poder ser adquirido. Gente, site da Nazaré Pacheco, nazarepacheco.com.br. O livro é riquíssimo, vale muito a pena. Ele traz todo assim, os momentos vividos pela Nazaré, escrito assim, tem os curadores, as pessoas que escreveram todas as exposições dela, são os melhores que estão aqui falando sobre a Nazaré Pacheco. Então, quem sou eu, André Machado, para falar sobre Nazaré Pacheco, né? Eu sou simplesmente uma grande fã da sua obra. Nazaré, durante a sua trajetória, você traz a série Momentos. A série Momentos era uma série que, ora, ela choca, né? Porque ela traz uma realidade que é sua, né? De mais ninguém, só você conhece a sua dor. Eu jamais conheceria, né? Cada um tem a sua. E me conta um pouco sobre essa série. Por que você quis mostrar, trazer assim, o que você quis dizer com ela? Então, anteriormente à série Momentos, né, eu fiz uma exposição na galeria da Raquel Arnon, onde eu mostrei vários processos cirúrgicos e estéticos. Foi a primeira exposição que marcou muito o meu processo todo, da minha carreira, né? E nessa exposição, as cirurgias, as principais cirurgias, quem decidia eram meus pais. Então, quando eu nasci com lábio leporino, daí depois eu fiz uma cirurgia dos olhos, daí eu tive que fazer uma cirurgia no pé, daí depois eu fiz a cirurgia nas mãos, e assim foram vários processos cirúrgicos que eu tive que me submeter e ao mesmo tempo alguns processos estéticos. E passados muitos anos, eu mesma decidi, falei para o meu pai, não, eu acho que agora chegou uma hora da gente dar um tempo. Quando eu era pequena, chegavam as férias, ao invés de eu ir para me divertir, eu ia para o centro cirúrgico. Que era o momento que eu me submetia a essas cirurgias de reparação, em vez de passar as férias na fazenda, no Guarujá, ou mesmo se eu ia no final das férias, porque eu tinha que passar esse tempo me submetendo a essas cirurgias. Então eu passei um tempo, eu decidi que eu queria ficar longe disso. Passado muitos anos, eu acho que até uma questão ligada ao luto dos meus pais, né? Minha mãe faleceu em 2013, um ano e um mês, 2014, meu pai também faleceu, os dois de câncer. E foram 2 anos que eu fiquei totalmente submetida, 3 anos, digamos, cuidando deles, ao lado deles. E passado esse tempo, depois que eles morreram, eu comecei a olhar um pouco para mim e eu decidi que eu queria me submeter a alguns cuidados. E eu fui escolhendo algumas coisas para algumas cirurgias mesmo. Então me incomodava muito o meu pescoço, que já me sentia mais envelhecido, então eu resolvi fazer uma cirurgia. Fiz alguns cuidados de tatuagem na boca, porque como eu tinha nascido com lábio leporino, então eu não tinha o formato exato da boca, a própria sobrancelha também, que não tinha uma linha perfeita, e vários processos também estéticos que eu fui me submetendo, e tudo isso eu fui registrando em várias fotos
feitas por mim mesma, com iPhone, e eu fui registrando, né, cirurgia no pé, problema que eu tive no ombro, que acabaram surgindo nessa série de fotos que eu chamei de momentos, né? E junto com isso, na exposição que eu realizei, eu também peguei alguns registros não, filmes, né, radiografias de exames dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, enquanto eles foram se tratando, né, durante o tratamento do câncer dos dois, e juntei com algumas radiografias minhas. E daí eu fiz uma super cachoeira, né, uma instalação enorme com essas radiografias que eu chamei de registros. Registros de um momento da minha vida que não foi fácil, né, que foi todo esse processo do tratamento e um processo de luto relacionado à vida do meu pai, da minha mãe e à minha própria vida. Eles foram óbvio, mas eles foram muito importantes para você, né, os seus pais. Sim, porque marcantes assim em todos os aspectos. Sim, acho que desde que eu nasci, né, desde o primeiro momento. Desde a proteção, dos cuidados. Inclusive tem uma das suas exposições, você encontrou, depois que os seus pais faleceram, você foi cuidar, pegar as coisas lá da casa deles. Do consultório do meu pai. Do consultório e da casa, porque você também faz uma exposição com as camisolas da sua mãe. Sim, quando a minha mãe morreu, eu com as minhas irmãs, a gente desmontando o armário dela, eu encontro as camisolas do enxoval da minha mãe. E daí eu fiz uma instalação onde eu coloquei 5 camisolas dela do enxoval. Algumas camisolas já tinham alguns pequenos cortes, e eu justamente utilizei essas pequenas pérolas para fazer o reparo, fazer a restauração dessas camisolas. E por outro lado, eu estive no consultório do meu pai e peguei alguns instrumentos que ele utilizava nos exames, né, clínicos dele, e também fiz um trabalho utilizando essas peças que eu mandei fundir em bronze. Então, assim, nessa exposição, que foi a última exposição individual que eu fiz, que eu apresentei tanto em São Paulo quanto na Suíça, né, na Galeria Coldan Amaro, esse registro, né, desse processo relacionado ao meu corpo e ao processo de luto do meu pai e da minha mãe. Nazaré, quais são os materiais que ultimamente você vem pesquisando para fazer as suas novas obras? Então, durante a pandemia fiz algumas pesquisas, fiz alguns bordados sobre papel. Há pouco tempo fiz um curso de aquarelas com o Dude, até fiquei assim meio encantada, embora eu sinta muita dificuldade. E atualmente mesmo eu comecei a trabalhar com cória, que é um material que tem alguma semelhança com acrílico, só que ele tem alguns elementos a mais, né? E até eu trouxe uma peça que acabou de sair do forno, digamos, né? É uma escultura, um objeto que eu comecei a experimentar trabalhando, utilizando cória. E qual é a sensação de trabalhar com cória? Ele é fácil? É um material fácil de utilizar? Então, na verdade, não sou eu mesma que manipulo, né? Eu faço alguns projetos e daí tudo isso é feito numa indústria onde eles trabalham tanto com acrílico, tanto com cória. Comecei a desenvolver também alguns acessórios que eu estou utilizando também o próprio cória. Que no caso é esse colar, né, onde eu utilizo o cória branco e preto, e estou fazendo essas experiências que estão me animando muito. E por que acessórios e não joia ou bijuteria? Então, teve um momento que eu fiz algumas joias, que até eu trabalho muito com a Carbono, com a Galeria Carbono, né, onde eu trabalho, vendo algumas esculturas múltiplas, né, em acrílico, e fiz algumas peças em ouro e prata. Daí sim eu considero joias.
Até em alguns momentos, meus próprios colares de cristais, de gilete, lâminas, algumas pessoas chamavam de joias, né? Mas nesse caso eu considero mais um acessório, uma coisa mais descontraída, uma coisa menos pretensiosa, né? Por isso que eu acho que eu acabei dando o nome de acessórios. Algo que fosse, por exemplo, mais acessível, você poderia dizer? Também, principalmente. Pelo material. Exatamente, pelo material e também talvez pela tiragem, né? Não é uma coisa, uma peça única, uma peça que tem uma tiragem de 5 peças, não. É uma coisa mais ilimitada, né? Então, por isso, e mais acessível a todos. E por exemplo, você fez quantas peças até agora? Então, vai ter uma tiragem ilimitada. Então, eu desenvolvi 4 desenhos. Nesses 4 desenhos, são uma peça branca, uma peça preta, uma peça retangular branca e preta e essa peça circular branca e preta. É leve? Ele é mais pesado do que o acrílico, mas ele não é muito pesado. As obras de Nazaré Pacheco questionam e seduzem o espectador. E durante a pandemia da Covid-19, a artista faz pesquisas e experimentos com bordados em papel, faz cursos de aquarela e com o Corium cria esculturas e acessórios de moda. Os acessórios são lindos, podem ser encontrados na Marina Salema Estamparia, com valores que cabem direitinho em muitos bolsos. A minha encomenda já está feita. E a sua? Nazaré, obrigada pelo bate-papo. Confiram a matéria na edição número 3 da revista andreamachado.com.br. Um beijo e até a próxima!